Para completar, desfalque do Flamengo para todo o restante do Mundial? Interrogação. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Carlos Vital, boa noite, Nicola. Alguma chance de o Filipinho sair? O que falta para o Carrascal fechar? Só sobre o Felipe Luiz, não há nenhuma negociação, nenhuma proposta, nem nada. Você deve estar se preocupado com essa possibilidade depois que o Boto foi perguntado em uma entrevista à Gazzetta dello Sport, um jornal italiano, sobre o que ele faria se perdesse o Felipe Luiz. A ideia era entender quais seriam os caminhos que o Boto percorreria na busca por um técnico. Aí ele fala do Conte e fala do técnico do Olympique de Marselha. Mas nesse momento não há nada para o Felipe Luiz não, tá? Sobre Carrascal, negociação bastante avançada. A tendência é que esse anúncio aconteça ao fim da Copa do Mundo de Clubes. Boa noite, Talisca no Flamengo, é isso mesmo, Lê? O Flamengo é um dos 3 clubes brasileiros que sondaram a situação do Talisca. Flamengo, o Corinthians e o Bahia. O Talisca tem contrato com o Fenerbahçe até junho do ano que vem, ganha 3,5 milhões de reais por mês por lá. Difícil imaginar que o Fenerbahçe tope liberá-lo sem uma grande compensação financeira. O fato de também ganhar um salário alto me faz imaginar que o melhor caminho para ele vir ao Brasil seria aguardar até janeiro para assinar um pré-contrato e ele virar reforço em julho do ano que vem. Eu posso contar que o Alexandro e o Danilo são 2 caras que defendem demais o nome do Danilo dentro do Flamengo, tá? Eles entendem que seria um enorme acréscimo para o tricolor. Preciso falar agora sobre o Flamengo com um desfalque que pode ser até o fim do Mundial. De La Cruz está se recuperando de um problema no joelho direito e foi treinar, mas voltou a sentir dores e está descartado da partida contra o Los Angeles FC nessa terça-feira. Circulou-se, inclusive, nessa segunda notícia de que ele não jogaria mais o Super Mundial. O próprio Flamengo veio a público para assegurar que essa hipótese não foi debatida por enquanto. O Flamengo vai entender passo a passo a evolução do atleta para saber quando ele terá condição, mas o que está muito claro é que não vai se forçar a barra até para evitar o risco de uma lesão um pouco mais séria. Existe a chance real de o Flamengo não poder contar com o meio-campista uruguaio, até porque o Fla tem a terceira partida garantida contra o Inter Miami e também a presença nas oitavas. A partir daí vai depender do desempenho do Flamengo nos mata-matas. Só para completar sobre o rubro-negro, contar que José Boto nos Estados Unidos acertou a renovação do contrato do lateral direito Varela. Ele se encontrou com o empresário do uruguaio e esse novo vínculo está acertado até dezembro de 2027. Vídeo importante porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial para falar sobre De La Cruz. Eu vou dar um spoilerzinho para vocês, o jogador voltou a ter um problema físico, tá? E aí, vai ficar fora do Mundial? Nós vamos trazer todas essas informações, tem bastidores, porque após esse comunicado oficial, o jornal O Globo deu uma notícia que deixou o jogador, entre aspas, vou utilizar a palavra que utilizaram internamente para mim no Flamengo, revoltado, e aí o Flamengo emitiu uma nota oficial novamente. Nossa, tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto envolvendo De La Cruz. Tem também renovação de contrato de Varela. Nós informamos aqui nos últimos dias que o Flamengo teria uma reunião com o empresário do Varela lá nos Estados Unidos. Teve essa reunião e nós vamos trazer o desfecho dessa reunião. Tem também o uniforme do Flamengo para encarar o Los Angeles nessa terça-feira. E muita gente que gosta de opinar sobre o uniforme não vai gostar, tá, da cor escolhida pela FIFA para esse duelo do Flamengo nessa terça-feira. Duelo que vale 11 milhões de reais para o Flamengo. Tem mais o quê? Qual time o Felipe Luiz deve escalar? Vou fazer esse questionamento para vocês. Vamos para as informações. Antes de mais nada, quero deixar aqui minha nota de repúdio. Bruno Henrique fora da seleção da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Os 2 atacantes que entraram. John Ares, até aí tudo bem, porque novamente fez uma grande partida com a camisa do Fluminense, fez um golaço de falta, e o Harry Kane entrou também. Com todo respeito à FIFA ou a quem escolheu essa seleção, o Bruno Henrique não está nessa seleção, é um absurdo para mim. Ele, em 36 minutos em campo, ele fez um gol extremamente importante, deu uma assistência e jogou muita bola contra o Chelsea. Não foi contra um time qualquer, foi o Chelsea, um dos maiores clubes da Europa. Então, acho que o Bruno Henrique deveria estar. E minha nota de repúdio é a mesma da primeira rodada, porque na ocasião o John Ares também não entrou. E eu fiquei assim, que isso, cara? John Ares joga vôlei, porque o John Ares na primeira rodada do jogo do Fluminense contra o Borussia jogou muita bola. E agora o Bruno Henrique não entrou. Ainda sobre esse jogo do Flamengo contra o Chelsea, uma curiosidade.
Eu li no site do Coluna do Fla. Durante o confronto entre Flamengo e Chelsea, 3 jogadores do Flamengo ultrapassaram a marca de 10 quilômetros percorridos na partida. Jorginho, Pulgar e Ayrton Lucas. No lado do time inglês, Malo Gusto foi o jogador que mais correu. O top 5, o Jorginho percorreu 10 km e 820 metros, o Eric Pulgar 10 km e 68 metros, Ayrton Lucas 10 km e 12 metros, Malo Gusto 9 km e 978 metros e Gonzalo Plata 9 km e 849 metros. Além dos jogadores estarem percorrendo uma distância que chama a atenção, eles também estão fazendo aquilo que a gente diz no futebol, que é correr certo. Então, quando corre certo, você cansa bem menos, isso sem sombra de dúvidas. Eu pego o exemplo do time do Tite, que eu acho que corria muito, mas de uma maneira bem errada. Já o time com o Felipe Luiz corre de uma maneira extremamente certa. Vamos para o assunto De La Cruz já, galera. É o seguinte, hoje pela manhã, o Flamengo emitiu uma nota oficial sobre De La Cruz. Abre aspas. Após reiniciar os trabalhos em campo, o meia-campista De La Cruz voltou a apresentar dores no joelho esquerdo. Exame de imagem realizado no último domingo não identificou nova lesão no local. Nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o atleta seguirá sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo. Beleza, depois dessa nota oficial do Flamengo, o jornal o Globo publicou a seguinte informação. De La Cruz volta a sentir dores no Flamengo e está fora do Mundial. Retorno em fases finais é visto como muito improvável e recuperação é delicada. Beleza. Aí, logo depois, o Flamengo emitiu uma outra nota sobre o De La Cruz. Esclarecimento. Diante de informações divulgadas por alguns veículos, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que não é correta a notícia de que o meia-campista De La Cruz estaria fora da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esse dado não consta em nenhum boletim oficial divulgado pelo clube e não condiz com a realidade. A participação do atleta na competição seguirá condicionada à evolução do seu quadro, além da sequência do Flamengo no torneio. Beleza. Eu soube de bastidores dessa situação. O que aconteceu? Após a notícia publicada pelo jornal o Globo, o De La Cruz, entre aspas, nos bastidores, eu vou botar entre aspas porque foi a palavra utilizada por uma pessoa do Flamengo, ficou revoltado com essa situação. Como assim? Estou fora da Copa do Mundo de Clubes? E por quê? Não que ele tenha algo contra o jornal o Globo, mas ele não gostou de ler isso. Além disso, a pessoa me disse que o De La Cruz sentiu muito golpe pelo fato de estar novamente com dores no local. Ficou triste porque ele é guerreiro, está fazendo tudo para jogar aqui nos Estados Unidos. Vinha na sua melhor sequência no Flamengo e teve esse problema. Atingiu demais o jogador, atingiu em cheio. Voltou para o campo e 2 dias deu uma regredida pequena, mas não é nada que seja irreversível. Então, o De La Cruz está muito chateado com toda essa situação. O Flamengo, entendendo o lado do jogador, emitiu essa nota para desmentir que ele está fora da Copa do Mundo de Clubes, por ter dito internamente para o próprio jogador que depende também da recuperação dia após dia. Então, é uma situação que envolve também o lado psicológico do atleta. Eu duvido que ele esteja feliz com essa situação. Eu duvido que ele não queira estar atuando nessa competição, que é uma competição que está dando visibilidade a muitos jogadores. E é óbvio que ele quer estar fazendo aquilo que ele ama fazer, que é a profissão dele, que é jogar futebol. E ele não entra em campo desde o dia 10 de maio, gente. Há mais de um mês fora, bota aí 43 dias já fora. E vai bater 45, porque ele não vai entrar em campo amanhã contra o Los Angeles. Então, essa é uma situação que o jogador está triste. O Departamento Médico do Flamengo está fazendo tudo o que pode para deixar esse jogador à disposição. Mas lembrando, é um jogador que chegou ao Flamengo já com histórico de problemas físicos que chamava a atenção. Tanto é que, na ocasião, muita gente questionou se a negociação foi boa ou não para o Flamengo, pagando uma multa rescisória à vista de 18 milhões de dólares na época, cerca de 85 milhões de reais. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Na ocasião, eu elogiei a contratação, então não vou ficar aqui dizendo foi uma contratação ruim. Infelizmente, até o momento, o custo-benefício não está valendo a pena para o Flamengo. Será que tem jeito? Só o tempo dirá. Torcer para ele voltar a campo o mais rápido possível e que ele possa desempenhar bem. Galera, sobre o jogo dessa terça-feira, o Flamengo, os jogadores de linha jogaram todo de branco, uniforme todo branco, camisa branca, short branco, meião branco, tá? E o goleiro Rossi, ou Matheus Cunha, caso ele entre, de rosa, todo de rosa. E aí aqueles que não gostam de ver o Flamengo jogar de branco, nesse momento estão batendo cabeça, desesperados. Gente, eu assim, independentemente da cor do uniforme, acho que o Flamengo entra em campo amanhã muito favorito. E também não importa o time que vai a campo. Por que eu estou falando isso? Porque aí vai meu questionamento para vocês. Qual time o Felipe Luiz tem que escalar nessa terça-feira?
Lembrando, o Flamengo já está classificado às oitavas de final em primeiro. O Flamengo tem 4 jogadores que estão pendurados, não podem levar cartão amarelo, senão ficam fora das oitavas. Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Além disso, tem jogadores que a gente sabe que tem que ter um cuidado maior com a parte física. Arrascaeta, por exemplo. Eu botaria o Alexandre para jogar, para dar ritmo de jogo a ele, lembrando que ele foi reserva nos 2 últimos jogos, Ayrton Lucas que jogou. Botaria o Varela na lateral direita para dar ritmo de jogo. Voltaria com o Léo Ortiz para ele não perder ritmo de jogo. Botaria o Michael, botaria o Cebolinha, o próprio Juninho, ali no meio do jogo. Enfim, o Felipe Luiz ele tem um bom elenco para pensar na melhor estratégia possível para esse duelo com o time da MLS. E para finalizarmos o nosso vídeo, uma boa notícia envolvendo o Varela, inclusive. Vocês vão se recordar que nos últimos dias eu disse que o José Boto iria se reunir com o empresário do Varela, que é o mesmo do Enzo Fernandes, meia do Chelsea. E lá na Filadélfia mesmo, o José Boto se reuniu. Então, só trazendo essa atualização, tudo fechado, tá? Agora, é só assinar literalmente o documento. Isso será feito após o retorno ao Rio de Janeiro. E o novo vínculo do Varela vai ser até dezembro de 2027. Particularmente, eu acho extremamente importante essa renovação de contrato, porque caso o Wesley seja de fato vendido, o Varela tem capacidade e condições de assumir a titularidade na lateral direita, já mostrou isso. E é um jogador extremamente barato, eu falo isso barato porque o salário dele não é alto, tá? Não é alto, podem acreditar nisso. E é um jogador que entrega dentro e fora de campo. O Felipe Luiz é apaixonado por Varela, pela forma que ele se entrega no dia a dia no clube. O próprio Felipe Luiz já fez vários elogios ao Varela, que se todo jogador fosse igual ao Varela, o Flamengo com certeza ganharia muitos títulos. Então, é isso, galera. Essas são as informações de momento. Daqui a pouco tem jogo do Botafogo. Vamos ver se o Botafogo consegue essa classificação também. Tamo junto, abraço e fui! É isso aí, nação rubro-negra. Esse aqui é o vídeo desta terça-feira para você no canal Flamengo News. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, chega deixando aí aquele seu like, que é sempre pedido aqui no canal. Que você também se inscreva caso ainda não for inscrito aqui no canal. Dá aquela moral aí pra gente, ativando também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Flamengo News, que busca sempre trazer as informações do Mengão Malvadão para você. Mengão que joga hoje, hein? Estaremos juntos aí na torcida pela vitória do Mengão para render mais um dinheiro. O Flamengo, que dos times brasileiros, é o clube que mais arrecadou até agora na competição. São cerca de 145 milhões de reais e o Flamengo joga aí hoje para tentar mais 11 milhões na conta. Vitória do Flamengo, pinga aí cerca de 11 milhões na conta do Mengão. Então o Flamengo aí tem tudo para ter boas receita, né? Uma boa receita desse Mundial. E vamos ver aí quem será nosso adversário, né? Que também será definido hoje. Benfica, Boca ou Bayern? Como ficará aí esse duelo? Já deixa aí seu palpite nos comentários. Valeu!